Bom dia, galera da TV Tribuna Band. Vocês estão olhando aqui para o meu lado, não tem Vitor Fontes, mas ele está de volta, o torcedor do Chelsea. Atílio Sperandio, seja bem-vindo. Depois de 2 semanas de folga, ainda curtiu o título da Libertadores do Flamengo de folga. Folga não, férias. E agora tá aí na labuta, né? Obrigado, Mariana. Bom dia, pessoal ligado aí na tela da TV Tribuna Band. Férias mais do que merecidas, não, né? acho não. Um descanso, assim, abençoado. Ainda mais vendo o Mengão sendo campeão lá com os amigos, tomando aquela cervejinha geladíssima. E eu aqui trabalhando. Mas, né, foi a única que nessas férias viajou para o Peru, né? Vitor vai entrar de férias agora, vai para Minas. Eu não fui para lugar nenhum, mas ela foi para o Peru, né? Então, elas por elas... Vamos falar aqui muito mais de Flamengo agora, campeão não só da Libertadores no último sábado, mas também campeão brasileiro na última quarta-feira, vencendo o Ceará por 1-0, gol do contestado Samuel Lino, né, que vem que nem aí... é mais contestado, não, tá, galera? Agora já caiu na graça da galera. Exatamente. Né, e a gente vai começar o programa de hoje com um VT do Lucas Reis, que é um torcedor do Flamengo, que estava lá em Lima, olha que privilégio, e viu de perto o título da Libertadores do Mengão. Gente, só para contextualizar, o Lucas Reis é parceiro aqui do Jornal A Tribuna, acompanha, né, tudo que a gente publica aí, já participou do Bolão do Torcedor, do Fala Torcedor, e agora ele mostra um pouquinho do que ele viveu lá em Lima, dentro do estádio. Que linda festa, hein? Então, gente, para quem é flamenguista, não lembra, não sabe, em Lima de novo, porque em 2019 também foi conquistado em Lima, né? O Bi foi lá. Exatamente, e agora o Tetra. E Lima virou a casa do Flamengo. Lima que você esteve, né? Ou você não foi em Lima? Eu fui pra Lima. Aí, foi pra Lima, no Peru. Só que eu fui no dia errado, né? Porque era melhor se eu tivesse ido nesse dia. Com certeza. Lima que já virou a casa do Flamengo, esse estádio monumental de Lima, maravilhoso, lindíssimo, aos pés lá de uma montanha que lembra muito o Mestre Álvaro, tá? Ali na Serra, posso estar enganado. Mas lembra muito o Mestre Álvaro, assim. Dá pra construir um estádio ali também, viu, Prefeitura da Serra? Fica a dica aí. Mas também temos imagens daqui de Vitória, são torcedores lá no país da Mariana, né, em Jardim Camburi, que também comemoraram muito essa vitória do Mengão. E eu acho que teve muita gente também que teve, além da felicidade de ver o time campeão, um sentimento de alívio também. Você vê essa cena aí, gente, essa cena aí é maravilhosa, né? Porque mostra ali um pouquinho dos amigos vendo o jogo e depois o apito final. Isso daí foi também, né, no último sábado, assim como o vídeo do Lucas, porque o Lucas estava em Lima, mas aí são os torcedores que assistiram juntos, né? Juntos e os amigos. E a gente tem mais VT porque é semana campeã do Flamengo, né, Atílio? Agora a gente vai mostrar os amigos Marcos, Renato e Vinícius, que estiveram no Maracanã e, assim como o Lucas, foram abençoados. Eles assistiram o Flamengo sendo campeão brasileiro. O Flamengo no mundo, ele vibra, muita libra, já pesou. A torcida do Flamengo faz uma festa, assim, não desmerecendo as outras, mas o que a torcida do Flamengo faz é muito diferente. Sim. As bandeiras, os cantos, é tudo muito lindo. E eu falei pra eles, quando a gente recebeu esses vídeos, né, que eles são privilegiados, gente, porque, né, é histórico isso, né? Exatamente. E apesar do Flamengo já ter
se consagrado como campeão brasileiro. Palmeiras ficou com vice, o Cruzeiro em terceiro. Ainda tem muito campeonato. Vamos falar aqui rapidamente também sobre a briga no Z4. Ainda restam 2 vagas para ver quem vai ser rebaixado. Vou pedir para Aquiles colocar na sua tela aí agora a classificação do Brasileirão. Vamos ignorar a parte de cima, porque ali a situação já está bem resolvida. Temos ali só alguns clubes brigando para ver quem pega a vaga direta ou não na Liberta, né? O Fluminense, o Bahia, o Botafogo. Só uma observação, Atílio, desculpa te interromper, que essa tabela ela só tá com um errinho ali, galera, porque o jogo do Mirassol do Flamengo foi antecipado para hoje, Isso. hoje 6h30. Então vamos ignorar aquilo ali, né? Porque a última rodada do Brasileirão, tradicionalmente, Isso. é sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Isso. Mas como o Flamengo já foi campeão e precisa viajar para o Mundial Intercontinental, esse jogo foi antecipado para hoje. Exatamente. Não à toa, o Flamengo vai usar praticamente a base inteira, né? Já Isso. divulgou os relacionados, sub-20 ali, a molecada toda. Isso aí. Então, é um jogo quase que festivo ali para os moleques também se divertirem e mostrarem o futebol dele. Mas falando no Z4, já temos Juventude e Esportes rebaixados e 2 vagas ali para mais ou menos uns 4 clubes. Eu não, acho que o Atlético Mineiro e Vasco não correm esse risco. Tem que acontecer uma coisa absurda. Eu acredito que eles não correm esse risco de cair. Mas Internacional, Vitória, Fortaleza, Ceará e Santos brigam por essas 2 vagas ainda. Teremos neste domingo os seguintes jogos, né? Corinthians e Juventude... Fluminense e Bahia, perdão. Ali uma briga direta para ver quem pega a vaga direta na Libertadores. Botafogo e Fortaleza. Botafogo também brigando por essa vaga direta e o Fortaleza desesperado para fugir do rebaixamento. Corinthians e Juventude, Santos e Cruzeiro. Santos de Neymar, né? Que Mariano fez uma festa toda com o hat-trick do Neymar essa semana. Gostei. Ficou toda boba. Santos brigando desesperado ali para fugir, né, de qualquer risco de rebaixamento. Mirassol e Flamengo, que é o jogo de sábado, como a Mariana já explicou pra gente. Atlético Mineiro e Vasco. Internacional e Bragantino. O Inter que ocupa hoje a 18ª colocação com 41 pontos. A situação tá muito feia pro Colorado. Vitória e São Paulo. Vitória também desesperado. Ceará e Palmeiras, Sport e Grêmio. Acho que talvez o Ceará ele conseguiu uma mais... Por mais que pegue o Palmeiras, talvez vai pegar um Palmeiras já em ritmo já de fim de ano, porque não briga por mais nada. Eu vou pedir para o Aquiles, por gentileza, trocar a tela, porque a gente também tem um pequeno resuminho de cada um desses times, que estão ali na luta pela permanência na Série A, né? Ali a gente consegue colocar a colocação de cada um deles e explicar um pouquinho ali, né, o que precisa. Então, você vê ali que são grandes clubes, né, gente? Sim, a gente exatamente. tem o Atlético, Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória e Internacional. A situação do Internacional ela é a pior, né? Com 77,6% de risco de queda, 41 pontos. Precisa vencer o Bragantino para ter chances de fugir do descenso, mas ainda depende de outros resultados, né? Sim. Vai ter que torcer por derrotas do Ceará ou Fortaleza, além também de um tropeço do Vitória, que esse que joga em casa e que é o segundo ali com maior risco de queda, com 65%. Sim. Então, assim, a situação do Internacional é muito preocupante. Muito. E seria o segundo rebaixamento em 9 anos, porque também caiu em 2016. Não, e vive esse momento conturbado até aí com a saída do Ramon Dias e a chegada polêmica, né, do Abel Braga, que andou falando um monte de besteira aí. Na verdade, uma besteira gigante que se transformaram em outras, né? Porque até falar da morte do filho dele para justificar lamentável a fala homofóbica dele, ele utilizou. Então, problema dentro de campo, problema extracampo. E aí, né, quem também tá com risco aí, que vê esse risco durante todo o campeonato, é o Vitória, né? Sim, exatamente. O Vitória não fez um bom campeonato, até deu uma respirada ali, venceu, se não me engano, não sei se venceu o Santos na Vila, conseguiu empatar com o Palmeiras em São Paulo também, mas aí tomou um 4-0 do Bragantino que ninguém entendeu nada e voltou para a zona com esse risco de queda aí. E sobre o Internacional, para a gente finalizar essa parte do Brasileirão, é importante a gente saber parar, né? É importante a gente saber dizer chega. O Abel Braga não tá sabendo parar, não tá sabendo dizer chega. E ele, que talvez seja o maior técnico da história do Inter, né? Que ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial, pode agora ser o técnico também do segundo rebaixamento. Na fala
homofóbica que ele fez, depois ele foi justificar falando, né, citando a morte do filho dele, que infelizmente, né, faleceu aos 19 anos, só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Seria mais digno se ele tivesse assumido o erro, recuado e seguir em frente. Afinal de contas, ele tem que estar motivado para motivar o time dele em campo, né? Agora, parando de falar um pouco do Z4, vamos subir para a tabela, né? Porque a gente já tem ali o Flamengo campeão, Palmeiras vice, o Cruzeiro em terceiro, o Mirassol, que garantiu a 4ª colocação. Que campeonato absurdo do Mirassol. Esses 4 já garantidos diretamente na fase de grupos da Libertadores. E mais 3 clubes também vêm brigando por essa vaga direta, que são Fluminense, Bahia e Botafogo. Esse G4, que já virou G5, né, porque o Flamengo foi campeão da Liberta, pode virar G6 também, caso o Cruzeiro ganhe a Copa do Brasil. Isso aí. Mas, por enquanto, resta só uma vaga, que é aquele 5º lugar ali, que Fluminense, Bahia e Botafogo estão brigando. E aí a gente tem um grande jogo que pode definir isso, que é Fluminense e Bahia. Justamente amanhã. 4 da tarde no Maracanã. O Rogério Ceni deu até uma entrevista, assim, provocando os próprios atletas, né? Dizendo que se eles tiverem culhão, eles podem ganhar essa partida. Isso aí. O Bahia, que sempre vai mal nos jogos contra o Fluminense, inclusive esse ano foi eliminado na Copa do Brasil pelos tricolores, podem garantir essa vaga direta aí na Copa Libertadores. Gente, a gente sabe que vaga direta é outra coisa, né? Porque pré-Libertadores é desgastante, né? O calendário, ainda mais com o calendário de 2026, que já começa cedo, estaduais, Sim. Brasileirão, por conta da Copa do Mundo, então vai ficar um pouco ali embolado. Então, os times ali, no caso do Fluminense, do Bahia, né, que conseguirem essa vaga direta, eles vão estar mais aliviados. Já vão estrear conhecendo seus grupos, tudo mais corretinho, né? E falando em Libertadores, voltando a falar no atual campeão da Libertadores, o Flamengo já vira chave, como a gente falou para vocês, que joga hoje ao invés de amanhã, porque tem a disputa da Copa Intercontinental, né, mundial, porque uns chamam de Intercontinental, outros chamam de Mundial, por conta do Mundial de Clubes que nós já tivemos no meio desse ano. E a estreia já é quarta-feira contra o mexicano Cruz Azul, né? Cruz Azul, exatamente, né? Um jornal mexicano, ele até divulgou nessa semana agora que há uma diferença muito abissal do Cruz Azul pro Flamengo. Eu tomei até um susto quando eu li a manchete. TV Azteca, né? Que é muito conhecida lá no México e trazendo sardinha, né? Isso. Eu tomei um susto porque eu pensei assim, nossa, será que eles acham que o Cruz Azul é tão melhor assim que o Flamengo? Mas na verdade não, era questão de número de jogos. Porque o Flamengo já fez mais de 70 jogos esse ano, enquanto o Cruz Azul tá indo pro... não fez nem 60 ainda, tá com 50 e poucos. E o Cruz Azul, que joga amanhã, mais especificamente 00:10 contra o Tigres. Eles estão disputando aí as semifinais do Mexicanão, né? O campeonato mexicano. Sim. E aí, por mais que a TV do México tenha falado dos jogos do Flamengo, o Cruz Azul que vai chegar aí meio que apertado no meio de uma semifinal, enquanto o Flamengo já tá descansando aí desde quinta-feira, né? Depois das festas. Além de ter conseguido antecipar o jogo, não vai jogar com os titulares, né? Então vai dar pra descansar bem. E o Cruz Azul tem o Romero, Luca Romero, que eles estão chamando de novo Messi. Ele é mexicano, mas é filho de argentinos, né? E tá aí, né, a aposta, né, dos mexicanos sobre ele de surpreender aí o Flamengo. Exatamente, o moleque chegou esse ano do Milan, contratado aí por 3,3 milhões de euros. É um moleque que pode surpreender, eu tava dando uma olhada aqui. E o Flamengo, se passar do Cruz Azul, pega o Pirâmides do Egito, o Pirâmides que passou também pelo Al-Ahly da Arábia Saudita. Que é no sábado seguinte, né? Exatamente, para ver quem aí enfrenta o PSG na grande final. Eu acho isso muito errado, acho muito errado já dar a final pro europeu assim de bandeja. Tinha que ser da mesma forma que era o último Mundial, os dois chegam na semi, depois vão pra final, porque é um desgaste muito grande. Sem contar que os europeus nem valorizam, né, esse Exatamente, campeonato. Né? Exatamente. Então... É um título assim que pra eles pouco importa, apesar de que o PSG não tem, né? Uhum. O PSG não é campeão mundial, ganhou sua primeira Liga dos Campeões nesse ano, não é campeão mundial, perdeu a final da Copa do Mundo de Clubes para o meu Chelsea, né? Tomou aquele amasso. Então pode ser que eles queiram dessa vez jogar de uma forma diferente. Logo na vez do Flamengo. Logo na vez do Flamengo. Na volta dos comerciais, nós vamos falar também sobre o sorteio da Copa do Mundo que aconteceu nesta sexta. O Grupo do Brasil já está definido. Isso aí. Bem fresquinho, né, o assunto. Exatamente. Vamos falar também sobre o prêmio Melhores do Esporte, que acontece ainda nesse mês, Melhores do Esporte do Espírito Santo, premiando os melhores atletas capixabas, além também de falar da última corrida do ano da Fórmula 1. Temos 3 pilotos ainda disputando o título. Não saia daí.
Voltamos com a Pitaí já para falar do prêmio Melhores do Esporte do Espírito Santo, o prêmio que acontece no dia 18 de dezembro. Nós aqui, Mariana e eu, fomos jurados dessa vez, fomos escolhidos, mas agora a vez é do público, né, Mariana? É o público que vai escolher. Exatamente, é um prêmio, gente, muito especial e já tradicional aqui no Espírito Santo. O júri técnico, né, que é formado por jornalistas, ex-atletas, personalidades aqui do estado, escolheram, né, tenho aqui anotado, ó, para a gente não falar errado. Serão aqui. 41 atletas vamos premiar 41 atletas de 39 modalidades. Então, gente, foi nome pra caramba, né, Atílio? Exatamente. A gente estudou, pesquisou, né? Logicamente que a gente tenta ser o mais justo possível. E agora, nesse momento, até segunda-feira, está aberta a votação popular. Vocês estão acompanhando aqui o site que o Aquiles colocou aqui na tarjinha para vocês. É só entrar lá, que é super autoexplicativo. E você vai fazer os seus votos e ajudar, né, os atletas a serem premiados, né? Exatamente. E desses 41 atletas, 3 serão selecionados também para um deles ganhar aí o prêmio de grande destaque do ano aqui do esporte capixaba. É muito legal ver essa premiação, é muito legal ver os nossos atletas sendo exaltados dessa forma, eles que tanto se dedicam, que tanto batalham para conquistar suas medalhas, os seus troféus. Então é uma excelente iniciativa do governo. É um prêmio que é feito aí pelo governo, né? As federações todas são beneficiadas, elas indicam os atletas que são passados por esse júri que nós citamos, e no dia 18 de dezembro, uma quinta-feira, acontece a cerimônia de premiação, que também é um momento de confraternização, né? Desses atletas confraternizarem entre si, e todo o meio esportivo capixaba. E a gente fica morrendo de orgulho, e claro que vocês vão acompanhar depois tudo aqui. Exatamente, vão acompanhar tudo conosco, agora saindo da votação para o sorteio. Nessa sexta-feira aconteceu, vulgo ontem, aconteceu o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo. São 12 grupos dessa vez, são 48 seleções. Maior mundial de todos os tempos. Maior mundial de todos os tempos. E eu já dando uma olhada rápida, não vi nenhum grupo da morte, né, como a gente via nas últimas edições. Lembro de 2014 que teve Inglaterra, Uruguai, Itália e Costa Rica. E a Costa Rica que passou nesse grupo aí. Olhando para o grupo do Brasil, grupo C... Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia. Você de casa pode estar pensando, que grupo moleza. Não é moleza, que galera. Grupo fácil. Daí a gente só tem o Haiti, que é certeza de amasso. Sim. Certeza de goleada. Porque o Marrocos foi 4º lugar na última Copa do Mundo, manteve aquela base, mantém muitos bons jogadores. O Marrocos tem evoluído muito. Ganhou a última Copa do Mundo Sub-20 em cima da Argentina. Sim. Então a base do marroquina vem evoluindo muito. Eles também serão sede em 2030. Serão 6 sedes em 2030, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, Espanha, Portugal e Marrocos. Então, o Marrocos vive o melhor momento da sua história. Não vai ser fácil. E a Escócia também, ela vem evoluindo muito. Por exemplo, o último campeonato italiano, tivemos um escocês escolhido como o melhor jogador, né? O Scott McTominay. Não é que vários jogadores ali são muito, muito bons, mas o conjunto da Escócia torna o time legal, um time bom. Não à toa que ele já deu trabalho para a Espanha. Lembro que um dos jogos a Escócia venceu por 2-0 a Espanha. E a gente tem que lembrar também que, infelizmente, o Brasil nas últimas Copas, né, vem sofrendo muito diante dessas seleções europeias aí, né? Não tão tradicionais como antigamente, né? Que nós tínhamos sempre ali Itália, Alemanha, né? Agora tá muito nivelado o futebol, a gente sabe, a gente fala disso aqui com frequência. E vocês vendo aí a maior Copa do Mundo de todos os tempos, gente, todos os grupos estão equilibrados, sim, assim, né? Exatamente. Olhando rápido aqui, se a gente olhar o grupo I, que é o grupo da França, Senegal, que é a melhor seleção africana no momento, né? Ela e Marrocos ali pau a pau. Noruega, que é assim, a sensação europeia, jogando muita bola. No grupo da Itália passou em primeiro. E ainda pode ir ali Bolívia, Iraque ou Suriname. Aí já vem uma seleção um pouco mais fraca. Mas Senegal e Noruega podem, de fato, dar uma bagunçada. O grupo E também da Alemanha, né? Tem Curaçao ali, que é a seleção mais fraca. Mas tem ali Costa do Marfim e Equador, que também vive o seu melhor momento na história. Tá certo que o Equador não é aquela potência, mas é aquela seleção que pode dar um empatezinho aqui, pode mexer. Mas eu acho que ali dois grupos que podem ter grandes seleções beneficiadas é o G e o H, né? O G a gente vem com Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. E no H nós temos Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Né? O Uruguai, que é super campeão tradicional, e a Espanha, né? Que a gente sabe que sempre
vem dando Chega muito trabalho forte, aí atual campeã europeia. Isso, nos últimos anos. Vocês podem estar olhando aí que em alguns grupos não tem as seleções ainda definidas, porque em março irão ocorrer as partidas eliminatórias, a repescagem ali, né? Por exemplo, a Itália, ela pode, caso consiga se classificar, ela pode entrar ali no grupo B, junto com Canadá, Catar e Suíça. A Itália que enfrenta a Irlanda do Norte. Sim. Inclusive, eles selecionaram até o estádio de Bérgamo, porque eles nunca perderam lá. Então é tradição, superstição, né? É. E aí, se passarem de Irlanda do Norte, podem pegar ali Bósnia ou País de Gales. Então, vai ser duro para a Itália. E falando sobre o atual campeão, a Argentina está no grupo J. Nós temos Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Jordânia. É legal ver algumas seleções. Eu acho que Jordânia nunca foi para a Copa, Cabo Verde nunca foi para a Copa. Esse Mundial vai proporcionar isso, Uhum. né? Dar alegria aí para outros países bem estreantes, né? E você vinha falando da Itália. A Itália é Gente, olha a tradição da Itália nas últimas pensar Copas, que a Itália meu Deus. pode ir para sua terceira Copa sem estar. Na terceira Isso Copa. é loucura. A Isso é gente muito falando loucura. de uma seleção que é tricampeã, né? Inclusive, meu pai, que torce pra Itália, tá? Ele que é brasileiro disfarçado aí, mas ele torce pra Itália. Espero que esteja vendo esse programa, que saiba que vai ser muito zoado, tá? Se não classificar, Já era. ele vai ser muito zoado. Mas eu falei com ele que se classificar, eu compro a camisa da Itália pra você, tá? Poxa, e a Fique camisa da tranquilo. Itália é sempre um luxo, linda, azul. É um né? luxo. Agora, saindo do Mundial, da Copa do Mundo de Futebol, em que a Itália é tetracampeã, tá, gente? Porque eu falei aqui eu ia ser zoada na internet. Tetra, porque eu acabei esquecendo o título de 1934. Vamos agora para o Mundial de Fórmula 1, porque o bicho está pegando e vocês vão acompanhar tudo hoje e amanhã aqui na tela da TV Tribuna Band, né, Atílio? Exatamente. Última corrida do ano, GP de Abu Dhabi. Já abri aqui a tabela do campeonato. Norris, Verstappen e Piastri são os últimos 3 que podem ser campeões. Estão separados por apenas 16 pontos. É uma distância ali muito pequena, mas Lando Norris precisa de apenas um terceiro lugar para ser campeão, independente ali do resultado de Verstappen, de Piastri. Nos bastidores, vocês estavam falando que a vida dele tá fácil, né? A vida dele tá fácil, exatamente, porque o carro da McLaren é maravilhoso, o carro da McLaren é incrível. Inclusive, naquele vídeo do início do ano, né, que a gente fez dando nosso palpite, eu apostei na McLaren e no Lando Norris, porque cobra criada ali da Fórmula 1 já sabia que a McLaren ia continuar voando, mas tem Verstappen mais aí. quer colocar água no chope e o que ele vem fazendo nos últimos GPs É aí. incrível, é incrível. O Verstappen já falou também que na largada ele não quer nem saber, ele não tem Sim. nada a perder, ele vai pra cima. E você começa a acompanhar toda essa movimentação da última corrida daqui a pouquinho. Né, tem classificação aqui na tela da TV Tribuna Band. A classificação mais importante do ano. Vamos ver aí quem larga na pole, quem vai ter uma vida mais fácil, uma vida mais tranquila. Para amanhã, aí sim, vermos essa grande corrida. Eu não perco, eu vou estar ali vidrado, com certeza. Assim como foi em 2021, né, que Hamilton e Verstappen disputaram até a última volta. Vamos também ter esse ano, quem sabe nos moldes de 2021, quem sabe não. Vamos ver o que a corrida nos aguarda, mas foi um belíssimo ano de Fórmula 1. Foi, e para deixar vocês mais instigados ainda, né, para não saírem da tela da TV Tribuna Band agora, né, logo após o nosso programa que tem a classificação, e amanhã a gente tem uma chamada especial para vocês já esquentarem aí os tambores para a grande final do ano da Fórmula 1. Grande Prêmio de Abu Dhabi, 10h30 da manhã, tem classificação. Bota pra girar! E no domingo, 9h30, o último GP do ano, numa corrida noturna sob as luzes de Yas Marina. Velocidade, adrenalina e a coroa da temporada em jogo. 3 pilotos, um título. Quem levanta o troféu? Fórmula 1 é na Band. Me lembra muito o filme Carros, né? O Carros 1, quem assistiu aí, 3 pilotos disputando ali. Então você acompanha já agora, terminando a pita aí, já começa a transmissão da Band Nacional, aqui também na tela da TV Tribuna, dessa classificação para a última corrida do ano. E a gente espera vocês na próxima semana aqui com a gente no Apita aí. Até sábado.